permite-nos ver. Quando eu falo de Davi, eu falo de um herói dentro de Israel, um hebreu de sangue azul, aquele que montava no cavalo e não viu o tamanho dos gigantes nem do exército, aquele que dentro de Israel, a sua bandeira de 6 pontos, ela balança no soprado do vento de Deus, um herói vitorioso. Quando eu falo de Moisés, eu falo daquele que conversava e tinha intimidade, amigo de Deus. Aquele que quando subiu o Monte Sinai, descia com as tábuas do testamento na mão, a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo 34, que o seu rosto resplandecia como um farol, como um xenão de um carro, de modo que a pessoa não podia olhar para o seu rosto. Moisés tinha que colocar um véu sobre o seu rosto para poder falar com Arão, para poder falar com o povo de Israel. Porque ele era um homem que tinha tanta intimidade que ao falar com Deus, o rosto dele se resplandecia, mudava e as pessoas não podiam olhar. Desde já eu quero profetizar na sua vida e dizer que quando você sair daqui, o seu rosto vai estar tão resplandecido que quando o crente olhar para você, ele vai sentir os ossos do corpo dele tremerem, uma vontade de te abraçar e se alegrar com você, com a sua alegria, porque você tem o que Moisés tem, intimidade com Deus. Mas quando desviar de te olhar, ele vai sentir vergonha de estar afastado da presença de Deus. Vai se ajoelhar na tua frente e vai dizer: olha por mim, porque quando eu olhei para você, eu vi que verdadeiramente tu és o homem de Deus. Moisés era um homem que tinha intimidade, Davi era vitorioso. Abraão era um homem pai da fé. E Jonas? Jonas é um profeta ao qual nós não temos que se espelhar nas atitudes dele. Jonas era um profeta que nasceu numa cidade por nome Gat-Safé, 5 quilômetros de Jerusalém. Era um galileu, era um judeu, era um hebreu. Quando você lembra da passagem em João capítulo 7, ao qual Nicodemos defende Jesus e fala: vocês estão condenando Jesus, nem ouviu o que ele tem para falar. O sacerdote fariseu se levantou e disse: eu não preciso nem ouvir o que ele tem para falar. Examine a Escritura e você vai ver que da Galileia nunca saiu um profeta. Ele estava completamente enganado, porque Jonas era galileu, Jonas era profeta e era galileu. Então quando ele falava que não tinha profeta nascido na Galileia, ele estava enganado, porque Jesus era o segundo profeta da Galileia. Não só profeta, era rei, sacerdote, rei do rei, Senhor, e está aqui hoje. Você já sentiu a presença? Jonas era filho de Amitai, sacerdote, profeta, homem de Deus, um homem ao qual tinha temor da presença de Deus, mas um homem ao qual guardava algo no seu coração, angústia, ira, um furor. Ele tinha um certo pavor do povo assírio, e Deus o chama e dá uma missão para Jonas. Manda Jonas ir até Nínive pregar o Evangelho. Mas Nínive é uma cidade da Síria, povo inimigo de Deus, povo desumano, povo que sacrificava homens, povo que sacrificava mulheres, povo ao qual já oprimiu por diversas vezes o povo de Deus, uma nação ao qual adorava deuses pagãos. E quando Deus chama Jonas para pregar o Evangelho naquela cidade, Jonas se recusa a ir, porque Jonas odeia verdadeiramente aquele povo, porque Jonas não gosta da atitude dele, Jonas não gosta dos deuses que ele segue, e ele desobedece a voz de Deus. Ele não faz o que Deus manda, mas ele faz o que ele quer fazer. E quando nós fazemos o que nós queremos fazer e não fazemos o que Deus manda, se cumpre aquilo que Samuel disse no seu livro: obedecer é melhor do que sacrificar. Então Jonas preferiu sacrificar, e começa um declínio moral na vida de Jonas, começa um declínio espiritual na vida de Jonas. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver a palavra descer 6 vezes em sequência, seguidamente. Após ele desobedecer a Deus, a vida dele começou a descer, começou a ir em declínio. Diz a Bíblia no capítulo 1 que quando ele se recusa a fazer a vontade de Deus, ele desce até a Jope. E quando ele desce até a Jope, chega na cidade de Jope, ele desce até o porto. E quando ele chega no porto, ele desce até o navio. Quando ele chega no navio, ele desce até o porão do navio. E quando ele está no porão do navio, ele desce até o mar, ele é lançado no mar. E quando ele está no mar, ele desce até as entranhas de um grande peixe. E se você ler nesse livro, você entendendo, quando o homem está fora do caminho, na desobediência de Deus, a vida dele espiritual, moral e material, ela vai para o fundo do poço. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque nós não estamos desobedecendo, nós estamos seguindo a voz de Deus. Então pode apertar o seu cinto, porque hoje você não vai descer, mas vai decolar nos atos e nas asas do Senhor. Você crê nisso? Glorifique, glória ao nome de Deus. Entendemos então que a vida de Jonas é uma vida de descida, uma vida de queda, uma vida a qual ele vai chegar no mais profundo poço, no mais fundo poço, no lugar pior que o ser humano pode chegar, por desobediência, por não gostar daquele povo. Muitas das vezes acontece isso na minha e na sua vida.
Deus manda fazer algo, falar algo para o irmão, passar algo para o irmão, abraçar o irmão, dizer uma palavra para o irmão, mas você não vai para aquele irmão por causa do sapato dele, por causa do cabelo dela, por causa do batom dela, e vai em desobediência à palavra de Deus. E dali para frente pode se preparar, porque é só descida. Deus não me chamou e não te chamou para pregar só para Israel, para pregar só para Judá. Deus chamou corajosos para ir até Nínive, para ganhar alma lá no meio da prostituição, para ganhar alma lá no meio do tráfico, para poder pescar como um grande pescador. Pescador que pesca em aquário é muito fácil, não tem para onde o peixe correr. Eu quero ver você entrar dentro do barco, botar Jesus no leme e dizer: Senhor, me leva lá no meio da Baía de Guanabara, porque hoje eu vou lançar a rede, e hoje eu vou agregar almas no reino do céu. Foi isso que Jonas fez. Jonas correu da palavra de Deus, e quando nós corremos da palavra de Deus, é isso que acontece, declínio. Mas como o texto que eu li, o texto que eu quis frisar nessa noite do livro de Jonas, agora que você conhece a história de Jonas, agora que você sabe aonde que Jonas chegou, eu posso dizer o texto que eu li. Jonas vai gritar bem alto no fundo das entranhas daquele peixe. Eu já vi pessoas pregar e dizer que aquele peixe não era uma baleia, que era somente um grande peixe. De uma certa forma é verdade. No livro de Jonas não fala baleia. Mas se você abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, se não me falha a memória, no versículo 42, Jesus vai dizer que Jonas foi parar no ventre de uma baleia. Então Jonas estava no ventre de uma baleia. Então agora que você entendeu a história, vamos raciocinar, vamos entender juntamente. No capítulo 2, no versículo 2, Jonas vai dizer: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Lá do inferno, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Deus responde a oração do justo, responde. Jeremias 33:3, clamas a mim e eu te responder-te-ei. Palavra de Deus, acontece. Mas por que nós só rogamos, só clamamos a Deus, quando chegamos na entranha do peixe? Por que nós só clamamos a Deus verdadeiramente quando chegamos no fundo do poço e vemos que não há alternativa a não ser Deus, e vemos que a mão do homem não chega lá, e vemos que a escada, a corda do homem não chega lá? Mas eu glorifico a Deus pela vida do profeta Isaías, que vai dizer no capítulo 59: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem o seu ouvido agravado por ouvir. Eu não sei aonde que você está hoje, mas pode clamar, porque Ele está ouvindo e está estendendo a mão para te tirar. Para de socorrer essa coisa. Mas por que nós só clamamos? Jonas, ele vai dizer, ele vai frisar, vai deixar bem notório para a gente. Ele não disse que ele orou. Orar, você pode entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta, como Jesus disse. Mas clamar significa bradar, gritar, socorro. Como muitos dizem, help, socorro. Clamar é quando você já não aguenta mais a situação que você se encontra. Clamar. Tem muitas pessoas que até dizem de outras religiões: para que gritar a Deus é surdo? Mas se você olhar na Bíblia, os profetas clamaram, então eu vou clamar também. Mas por que nós só clamamos? Só gritamos Deus bem alto quando chegamos lá nas entranhas do peixe? Jonas vai dizer que ele clamou do inferno. Tem Bíblia aí, tem tradução de Bíblia que diz que ele clamou do Sheol. Ele clamou lá do abismo. Por que nós deixamos nos chegar a essa situação? Deus tem uma novidade de vida nessa noite. Busque, obedeça a palavra de Deus. Faça o que Deus mandou, não tire interpretações como Jonas tirou. Jonas, nós vamos entender no final do seu livro, que ele depois, quando ele chega naquela situação, ele vai de Nínive e prega, e a cidade inteira se converte, e ele continua irado, e ele continua nervoso, e ele continua chateado com Deus, porque ele não queria ganhar aquele povo para Deus, ele não queria ganhar os pagãos para Deus, ele não queria ganhar aquele povo perdido para Deus. Mas por que nós só clamamos quando estamos nessa situação? Pior, eu dizia para o pastor aqui que eu abri a Bíblia para ler rápido, e Deus me mostrava no versículo que eu estudei a tarde toda, ele me mostrou agora. Jonas disse assim: na minha angústia, na minha. Por que nós só clamamos a Deus na nossa angústia? Por que eu não posso clamar a Deus na angústia do irmão Márcio? Por que eu não posso clamar a Deus na angústia da missionária Eugênia? Isso é egoísmo. A Bíblia diz: alegrei com o irmão que se alegra e chorar. Porque Deus lhe dá na mão o ministério, lhe dá dons espirituais, lhe dá ferramenta
para poder ajudar, para poder pregar, para poder aconselhar, para poder abraçar, mas nós não clamamos pelos irmãos, não pregamos para os irmãos, só clama na minha angústia, não clama na angústia do irmão. Se Deus te escolheu entre milhões, Ele te otorgou o direito, a responsabilidade de clamar pelo teu irmão. Porque muitas das vezes você vai dizer, mas ele tem 2 joelhos, ele tem uma boca, uma língua, ele pode muito bem clamar. Mas tem gente que tem a personalidade, tem um sentimento mais frágil, entra em depressão por coisa, faz uma tempestade em copo d'água, entra num complexo de inferioridade, diz eu não posso, eu não consigo, eu não chego, eu não galgo, eu não alcanço, eu não sou. Deus poderoso. E ele precisa de alguém para ajudar. Será que Deus vai ter que se desvincular do trono de glória? Será que vai ter que ter uma teofania de Deus transfigurado em homem para poder fazer isso? Porque tem muitos Jonas dentro da igreja que não quer fazer. Porque tem muitos Jonas que tem o dom da palavra, mas não quer pregar. Porque tem muitos Jonas que foi abençoado com as cordas vocais para louvar. Porque tem muitos Jonas que tem o dom da cura, mas quer colocar a mão na própria cabeça. Porque tem muitos Jonas que tem o dom da fé, mas só tem fé no próprio carro, na própria casa. Aleluia. Porque tem muitos Jonas que tem discernimento de espírito. Vê pessoas dentro da igreja manifestada, mas em vez de colocar a mão e orar para libertar uma alma, pega o celular, sai da igreja e espalha para Deus e o mundo. Tem muitos Jonas, infelizmente, dentro da igreja. Mas eu quero louvar a Deus que tem muitos Moisés, Abraão, Davi. Tem muita gente que tem fé, acredita e faz o que Deus mandou com Abraão. Porque tem muita gente como Davi que não quer saber quem quer fazer. Se Saul está com medo, se Abinadab está com medo, se Eliabe está com medo, se Abner está com medo, ele não quer nem saber. Ele pega fundo o surrão e joga Golias no chão. Tem muito Moisés dentro da igreja, tem muito Moisés, eu louvo a Deus dentro da igreja, porque não quer saber. Ele não olha para quem é faraó, ele põe o povo do Egito, dá ordem ao mar, e abre o mar e passa com o povo, e canta do outro lado o hino da vida. Que vem da vida tem Moisés, que vinha pelo meio do povo e glorifica a Deus. É forte, mas é forte sim, mas é a palavra de Deus. Tem indivíduos que precisam ouvir a tua voz. Como nós estudamos uma vez na escola dominical, para crente conhecedor da palavra, não existe o livre-arbítrio. Se você ouviu essa palavra dentro da Bíblia, livre-arbítrio, me mostra, por favor, porque até hoje eu não vi. Se pregaram para você que a Bíblia diz que temos livre-arbítrio, está mentindo, porque dentro da minha Bíblia não está escrito isso. Jonas não teve livre-arbítrio. Ele não queria pregar, mas ele era profeta. Ele foi escolhido para ser profeta. Ele tinha unção de Deus. Ele tinha a palavra de Deus. E enquanto ele não foi pregar, a vida dele foi declínio. Tem gente que está lá nas entranhas da baleia, mas ainda assim não reconhece. Mas ainda assim não desce na presença de Deus. Não se atira nos pés do Senhor. Não faz que nem Isaías no capítulo 6, que quando vê a santidade de Deus, quando vê o céu se abrindo, quem não quis adorando a Deus, ele diz, ai de mim que vou perecer. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Aí Deus vai falar que não tem ninguém para me enviar, Isaías. Então envia a mim. Se não tem ninguém para enviar, envia a mim. Eu faço o prego. Aí um dos maiores profetas da Bíblia, messiânico, profeta Isaías. Mas ele se lançou. Deus, ele não vai te lançar força, mas ele vai te mostrar no teu dia a dia que você precisa pregar em mim. Que você precisa ir fazer a vontade de Deus. Aí você diz no seu pensamento, irmão, não sou pregador, não tenho esse dom, eu não tenho uma memória boa. Quem disse para você que pregar em mim é só em público? Quem disse para você que pregar em mim tem que estar com o microfone na mão? Quem disse para você que para pregar em mim tem que ser teólogo? Quem disse para você que para pregar em mim tem que ter segundo grau completo? Nínive, às vezes é o seu lar. Nínive, às vezes é o teu trabalho. Nínive, às vezes é a tua escola. Nínive, às vezes, é o seu próprio lazer. Nínive é onde você habita.
Tem pessoas que precisam ver a sua boca abrir e falar de Deus. Meu Deus. Como que meu irmão pode beber Coca-Cola, pode saber que Coca-Cola é bom, se só eu bebo e eu não digo para ele gosto? Ele pode achar que aquilo é uma pimenta. Eu tenho que dizer, não, irmão, prova porque é bom. Salmos 34:8, seu Marcos, provar e veja que o Senhor é bom. Isso que eu e você tem que fazer. Aleluia. Temos por obrigação fazer. Quem sabe você hoje não se encontra como Jonas. Quem sabe o mundo te engoliu e te abafou. Quem sabe não se levantou um Judas dentro da igreja. E te catucou assim e disse, ó irmão, você não tem dom para isso não, desiste. Querendo te engolir que nem um peixe. Querendo falar sobre você. Querendo ser o peso da sua vida. Eu vi Zagalo falar uma vez, você tem que me engolir. O mundo pode até engolir te engolir. O teu irmão pode tentar te engolir. Pode até te engolir. Mas como Jonas, Deus vai fazer a baleia ter náusea e vai ter que te cuspir para fora. Sabe por quê? Porque dentro de você tem a unção de Deus. Quem tentou te engolir vai ter que te vomitar. Porque Deus tratou do céu. E a última palavra dele. Na minha angústia, eu clamei o Senhor, Jonas disse. Ele teve que chegar lá no fundo do poço para se arrepender. Você pode nem ter entrado no poço ainda. Pode não ter chegado nem no dente da baleia, nem na língua. Mas será que você vai esperar chegar lá no vento? Será que você vai esperar estar acamado? Eu não estou colocando terror psicológico em ninguém. Eu estou pregando a palavra, a verdade. Meu Deus! É muito bom chegar aqui no público e falar que tem meia dúzia de chaves cair do céu. Mas isso não faz crente crescer e amadurecer espiritualmente. Isso não faz pessoas aceitar Jesus. Será que você não está vendo que está passando na sua vida, que Deus está te dando livramento? Aleluia. E você tem descido. E é necessário fazer que nem Jonas. Reconhecer, aceitar Jesus e fazer a vontade de Deus. Será que você vai ter que chegar lá para dizer, na minha angústia, clamei? Será que a sua história não vai ficar mais bonita? Se você daqui uns anos contar, teve um dia que eu estava quase chegando no vento da baleia, mas eu clamei. Aleluia. Antes disso acontecer. E ainda assim Deus me respondeu. Será que você vai ter que chegar lá para reconhecer? Será que isso vai ter que acontecer igual aconteceu a Jonas? Será que tem que ser sujão igual apelidaram Jonas como um profeta sujão? Não é melhor ser um profeta obediente, como Abraão? Nessa noite é noite de nos examinar. Essa noite é noite de nós olharmos para ver aonde nós estamos. Se estamos em Jó, ou se já descemos para o porto, ou se já descemos para o navio, ou se já descemos para o porão do navio, ou se já descemos para o mar, já estamos no meio da baleia. Porque porto, descer até o porto é lugar de carga e descarga. É lugar de partida, de adeus, de tchau. Será que você desceu e está no porto, então volta para trás e vai para Nínive? Meu Deus. Vai querer passar aquela grande tempestade igual Jonas passou? A história diz que quando ele chegou naquele navio, caiu-se uma grande tempestade. E todos aqueles homens que estavam naquela tempestade, cada um começou a clamar o seu Deus. A Deus que ele servia, a Deus pagão, Deus que não existe. E sabe o que Jonas fez quando a tempestade estava quase naufragando o barco? Quando todos os homens que estavam no barco começaram a clamar, sabe o que Jonas fez? Foi dormir. Talvez você está igual Jonas. Você está num ambiente cheio de ímpios. Todo mundo está prestes a se afundar. Os ímpios clamam a Deus. E você não tem força para clamar a Deus. Aleluia. Porque você conhece a palavra e você lembra que Isaías diz que as nossas iniquidades fazem uma barreira entre a gente e Deus. Lembrando dessa palavra, você vai dizer, eu estou no erro, e Deus não vai escutar a minha oração, você perde a esperança. Deus santo. Jonas deve ter sentido vergonha. Os ímpios clamando, e ele dormindo porque não podia nem clamar, porque sabia que estava na desobediência. Foi lançado no mar. Aqueles homens, aquele não era o mar da Galileia. O mar da Galileia é como o Rio de Janeiro aqui em época de verão. Acontece muito aquelas tempestades tropicais, momentâneas, chuva de verão, igual nós falamos. Não, esse mar de Jó, ali em Jó não acontecia isso. Talvez entre 1000 e 1000 anos tinha uma tempestade daquela magnitude. Então os marinheiros que estavam sempre naquele mar, eles sabiam que aquela tempestade não era coisa normal, natural daquele lugar.
Aquilo era algo divino, era algo sobrenatural. Então eles começaram a procurar quem estava errado dentro do barco. Alguém aqui está fazendo algo de errado, porque sobrecaiu o mal entre a gente. E lançaram sorte para ver quem era o peso daquele barco. A Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o peso daquele barco. Lembra da cunha de Acã? Deus mandou destruir Jericó. Meu Deus. E Deus mandou oferecer Jericó como sacrifício. Nada em Jericó podia ficar vivo, nem um cabrito, nem um gado, nem uma pessoa, nem o ouro, nem a prata. Deus não queria nada de Jericó. Quando as muralhas de Jericó caíram, Acã foi, pegou ouro e prata, botou no seu bolso, ó. Saiu de fininho sem ninguém ver. Josué falou, Deus disse para não fazer nada, para destruir a cidade toda. As pessoas, tudo, nenhuma vez. Ele pegou o ouro e a prata, escondeu no seu bolso, saiu de fininho e guardou na sua tenda. Quando Israel saía, a batalha perdia. Quando saía, perdia. Quando saía, perdia. Às vezes 10.000 contra 1.000 e ainda assim Israel perdia. E com a arca do Senhor junto. Josué, homem sábio, escolhido por Deus, ele disse que tem uma coisa errada. Rasgou sua veste, chamou os anciões. Vamos orar porque tem alguma coisa errada. Meu Deus. Tem algum peso no meio. Deus revelou que dentro da tenda de Acã tinha ouro e prata. Deus tinha dado uma ordem e falou, não foi nada. Ele foi louco. Sabe o que aconteceu com Acã? Morreu ele, os filhos, a esposa, o pai, o avô, a avó, os netos, toda a casa dele morreu pelo erro. Poderoso Deus. Que desobedeceu. Com Jonas não foi diferente, foi lançado no mar. Deus teve misericórdia, não deixou ele morrer afogado. Permitiu que um grande peixe, uma baleia, engolisse ele. 3 dias e 3 noites, diz a Bíblia, que Jonas ficou no ventre daquela baleia. Quando chegou no 3º dia, ele não aguentou e ele clamou ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me... Não. E ele me... Então por que você não clama a Deus? Ele responde. Não importa se você está em shopping, no porto, no navio, no mar. Se você está naufragando. Se você está indo de encontro àquela baleia. Não importa a posição que você está hoje. Se você já desceu até o fio, você ainda está descendo devagarinho. Olhe para si mesmo. Examine a sua vida, veja se não tem nada em declínio. Talvez você tenha que clamar ao Senhor. Aleluia. Para Ele te responder. Glória a Deus. Talvez Deus está com o ouvido virado para você, esperando você clamar. Ele ficou 3 dias, 3 noites, ó, vai Jonas. E Jonas ali, não clamava. Mas quando ele clamou, Deus fez a baleia vomitar Jonas para fora. Jonas foi lá, pregou o evangelho, converteu a cidade inteira, pela misericórdia de Deus, e continuou irado. E ele disse a Deus, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia para aquele povo. A verdade é que Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Muitas das vezes acontece muito isso com a gente. Deus. Não pregamos porque queremos ser o santadão dentro da nossa casa. Só para chegar em casa e falar, ó, tá vendo aí, ó, está assim porque não serve a Deus. Só para ter o prazer. Infelizmente, dentro da filosofia, eu aprendi que tem pessoas que se vangloriam vendo as pessoas que amam na ruína. Meu Deus. Tem gente que se vangloria de ver o irmão na ruína e ele melhor, só para dizer que ele é melhor. Jonas queria isso. Ele não queria que os ninivitas se convertessem só para dizer assim, lá, ele fica adorando Deus pagão, está morrendo todo mundo. Aí sabe o que Deus fez com Jonas, quando viu que Jonas ficou irado? Diz a Bíblia que Jonas subiu a um alto monte e fez ali uma barraca e sentou e ficou olhando para a cidade de longe. Deus fez nascer uma polvoreira por cima dele. E essa a polvoreira fez sombra para ele. E ele muito gostou e ele ficou, diz a Bíblia, que ele relaxou debaixo daquela sombra. Ele achou aquilo maravilhoso, aquilo satisfazia o ego dele, gostoso, prazeroso para ele. Sabe o que Deus fez depois? Mandou um verme comeu a polvoreira toda, matou aquela planta. E quando aquela planta morreu, ele ficou irado. Aí Deus falou assim, você criou essa polvoreira? Então por que você ficou irado porque ela morreu? Quem criou foi eu, quem mata sou eu, a hora que quero. Deus santo. Então você não tem que ficar irado. Quem criou os ninivitas foi eu mato e duvido a hora que eu quero. Tem gente que quer mandar Deus agir. Deus faz o que Ele quer. Nem complica, descomplica, depois explica, porque Ele
eu não tenho que questionar, eu tenho que pregar onde Ele mandar, Oh, para quem Ele aleluia. mandar, no momento que Ele mandar, como Ele mandar. Porque quando eu fazer isso, Deus me tira lá das entranhas do peixe, te tira lá das entranhas do peixe e te leva até as alturas para refogar, para regozijar nos braços do Senhor. Meu Deus. Você crê nisso? Aleluia, Deus. Você quer não descer, mas subir junto com Deus? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como asa, como águia. Se você quer subir como águia nessa noite, glorifique a Deus. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Deus. Aleluia. A gente coloca de pé. Forte, verdade. Tenho